O livro de Ezriel, capítulo 5, Diana. Já tinham se passado 2 semanas desde que tive notícias de Caden ou dos outros. 2 semanas para passar um tempo com minha irmã. Eu estava adorando, mas aquela sensação torturante de desconforto continuava me fazendo checar meu telefone. Eu não conseguia definir, mas sabia que algo devia estar errado. Gabi e eu tínhamos acabado de assistir a um filme no cinema local e estávamos andando pelo calçadão ensolarado em direção a um restaurante ao ar livre. Pássaros cantavam nas árvores ao longo do caminho, e as pessoas por quem passávamos estavam rindo e felizes. Todos estavam aproveitando o sol da tarde. Gabi usava um grande chapéu marrom e os maiores óculos escuros pretos que eu já tinha visto. Passei o dia todo implicando com ela por causa deles. A pele bronzeada dela reluzia, ressaltada por sua regata branca e short azul esfiado. Sua beleza simples e discreta atraía alguns olhares e elogios dos pedestres que passavam. Eu tinha escolhido uma regata preta de alças finas com a bainha esvoaçando acima de uma saia de couro branco. Eu era o oposto dela em todos os sentidos, embora ambos estivéssemos usando sandálias brancas combinando. Ela gostou delas porque exibiam a pedicure que fizemos naquela manhã. Esse é um dos meus lugares favoritos, comentou Gabi segurando o chapéu enquanto o vento aumentou. Ela seguiu na frente até a porta aberta, passando abaixo do letreiro que dizia A Grelha Moderna. Mesas e cadeiras cercavam o bar e haviam televisores pendurados no teto. O lugar estava lotado e o barulho nos alcançou quando nos aproximamos. Parece lotado. Talvez devêssemos ter feito reservas. Ela afastou minhas preocupações. Não se preocupe, eu conheço o dono. Eu sorri. Quantas vezes você esteve aqui? Ela sorriu para mim, mas seu tom era gentil ao dizer. Não muitas, mas a esposa dele teve que fazer uma cirurgia cardíaca há 1 mês e eu fui enfermeira dela. Eles são super fofos e ele falou que eu sempre teria uma mesa aqui. Não importava o que acontecesse. Ah, minha irmã, a doce cuidadora. Falei com um sorriso, seguindo-a mais adentro. Gabi me deu um tapinha brincalhão antes de se virar para acenar para um senhor mais velho. O proprietário ficou encantado por vê-la e Gabi fez as apresentações. Imaginei que comeríamos lá dentro, mas a garçonete nos levou até um deck nos fundos do restaurante. As mesas ficavam um pouco mais afastadas e a vista do oceano era de tirar o fôlego. A brisa quente, vinda do oceano, empurrou meu cabelo ao redor do meu queixo e eu afastei os fios errantes do rosto. Gabi tirou o chapéu, colocando-o na beirada da mesa enquanto a garçonete anotava nossos pedidos. Vimos algumas crianças brincando com as ondas que se quebravam na costa e suas risadas eram como uma canção no ar. Isso é o paraíso. Acho que nunca vou me cansar do oceano, comentou Gabi, tirando-me dos meus pensamentos. Sim, com certeza supera os oceanos de areia em torno dos quais crescemos. Respondi, olhando-a enquanto ela observava as crianças na praia com um sorriso brincando em seus lábios. O sol lançava um brilho sob as mechas em degradê do seu cabelo, fazendo-a parecer quase angelical. Você me lembra a mamãe, sabe? Cruzei as mãos sob o queixo enquanto falava. Você puxou a ela, especialmente quando se trata de ajudar os outros. Sei que ela ficaria orgulhosa. Os olhos de Gabi brilharam de contentamento. Espero que sim. E, por favor, se eu puxei a mamãe, você definitivamente puxou o papai. Teimoso, sempre tentando cuidar de todo mundo, menos de si mesmo. E seu temperamento. Ela assobiou baixinho. Definitivamente do pai. Eu não consegui deixar de rir. Sinto saudade deles. Às vezes, me pergunto como seria nossa vida se eles não tivessem adoecido. Eu também, ela suspirou. Mas tenho que acreditar que tudo aconteceu por uma razão, mesmo coisas assim. Não podemos viver no passado, Di. Nada cresce nele. Ah, você e seu otimismo irritante. Ela riu. Alguém tem que ser. Lembra aquela caminhada que fizemos em Ecanos? Você pensou que íamos nos perder porque não sabia ler uma bússola.
Foi uma das férias favoritas, mesmo que eu tenha tido problemas por alimentar a vida selvagem. Ela riu, cobrindo a boca com a mão ao lembrar. Amo a liberdade que você me deu. Gabi abaixou a mão e sorriu para mim, mas senti a minha escorregar lentamente. Nunca conversamos realmente sobre o meu sacrifício, o que eu dei para que ela pudesse viver. Não gostávamos de pensar no preço e isso acabava em briga toda vez que tocávamos no assunto. Ela não gostava de Caden, Tobias ou Alistair. Não entendia o poder de Caden sobre mim e eu nunca quis que ela sentisse que era a culpa dela. Eu permanecia por ela, sofria por ela e faria tudo de novo em um piscar de olhos. Sim, e tudo o que você teve que fazer foi quase morrer, brinquei, enquanto o garçom voltava com a nossa água e aperitivos. Ela misturou as verduras da salada, cobrindo-a com um molho fino enquanto mexia. Estou falando sério. Estou feliz aqui com meu trabalho e minha vida. Quero que você tenha isso também. Meu estômago afundou. Eu sabia onde estava indo. Gabi. O quê? Perguntou ela com um ar inocente e sua atenção voltada para garfar sua salada. Só estou dizendo. Eu não posso sair e não quero brigar com você por causa disso, interrompi, meu tom de voz severo. Você sabe disso e sabe que eu detesto falar disso. Ela balançou a cabeça, pousando o garfo na mesa. Você já tentou alguma vez? Gabi, é sério, não posso. Você já pensou no que isso significaria? Ele é basicamente meu dono. Lembra o que acabamos de falar sobre a vida que você tem? Ela teve um preço sobre o qual nenhuma de nós gosta de falar. Eu sei disso. A voz dela era suave, mas continha o toque do mesmo temperamento que ambos tínhamos. Ela podia não ter meus poderes, mas minha irmã era geniosa, principalmente quando se tratava daqueles que ela considerava família. O fogo que ardia sob nossa pele estava presente nela, só que o meu era literal. Mas... Larguei o garfo e segurei a cabeça entre as mãos. A frustração enchia minha voz. Não tem mais, Gabi. Ele é meu dono. Não sei como posso deixar isso mais claro. Ninguém é seu dono. Senti a Igmorruten sob minha pele despertar e abaixei as mãos. Meus olhos arderam e pude ver as brasas refletidas nos óculos escuros no topo da cabeça dela. Ele é, e em todos os sentidos. Podemos fingir que essas 2 últimas semanas são reais e que somos irmãs perfeitas que trançam o cabelo uma da outra. Saem para beber e pintam as unhas. Mas a verdade absoluta é que não somos. Nós duas morremos séculos atrás naquele maldito deserto. Quer você queira admitir para si mesma, quer não. Somos diferentes. Eu sou diferente. Minha irmã não se abalou. Ela não tinha medo de mim e sabia que eu nunca a machucaria. Não pode me culpar por querer que você seja feliz. Quero algo normal para você. Algo além das migalhas que ele lhe dá para mantê-la na linha. Gabi, isso é um filme a que você assiste na TV, no qual todos vivem felizes para sempre. Esse não é o meu mundo. Nunca foi. Não há flores, nem palavras fofas, nem promessas doces. Meu mundo é violento, real e permanente. Ela balançou a cabeça e as ondas dos seus cabelos dançavam com o movimento. Acha que eu não sei o que está acontecendo? Mesmo que você não me conte? Eu vi os hematomas quando você chegou. Você não dorme, fica se remexendo todas as noites. Você está sempre nervosa. Eu noto como você observa portas e janelas, como age quando saímos. Noto como você se sobressalta quando alguém esbarra em você. Por que não revida? Você tem habilidades e é forte. Por que permite que ele... Pare. Bati as mãos na mesa, fazendo com que ela sacudisse e rangesse. Eu sabia que ela tinha se partido com a força, mas a toalha da mesa escondia as rachaduras. Várias pessoas pararam de comer e olharam para nós. Quem estava dentro do prédio não percebeu a comoção, o barulho nos abafava. Fechei os olhos com força, fazendo com que as chamas diminuíssem. Olha,
Levantei meus cílios e olhei para Gabi colocando a minha mão sobre a dela. Eu tenho tudo o que eu poderia desejar. Dinheiro, roupas demais que você rouba sempre que pode. Eu posso literalmente ir a qualquer lugar do mundo. Quer dizer, você gostou das nossas férias. Você mesma disse isso. São coisas materiais, Gi. Não a completam, mas me tornam o suficiente. Gabi tirou a mão debaixo da minha e enxugou uma lágrima do rosto. Você desistiu de tudo por mim e agora está para sempre presa a alguém que nunca vai te amar, nunca vai se importar com você, além do que você pode fazer por ele. Eu sei, mas isso não é realista, não para mim. Meu coração doía. Não era dito, mas eu sabia que Kaden não me amava. Nem eu o amava. Tudo o que Gabi queria era o melhor para mim. As mesmas coisas que eu queria para ela, e isso me quebrava. Ei, olhe para mim. Quando ela olhou, continuei. Eu não me arrependo, sabe? Nem um segundo. Eu daria a minha vida 1000 vezes por você. Você não deveria precisar. O lábio dela tremeu e percebi que isso a estava incomodando desde que cheguei. Ela tinha mantido seus sentimentos atrás do mesmo tipo de muro que eu tinha construído ao redor das minhas emoções. Eu odiava vê-la triste, mesmo que por um segundo. Então fiz o que sempre fazia e tentei aliviar o clima. Ei, pelo que me lembro, eu sou a irmã mais velha aqui, beleza? Eu cuido de você. É meio que meu trabalho, mas com benefícios terríveis. O plano de saúde é uma porcaria e nem vou falar da quantidade de dinheiro que gasto com ligações quando estou fora. A risada de Gabi foi amarga enquanto ela cuidadosamente enxugava os olhos. O garçom voltou com a nossa comida e encheu nossos copos de novo. Gabi sorriu, pegando o garfo e enrolando alguns fios de macarrão. Ela levou a porção à boca, mas parou. Seus olhos se arregalaram enquanto ela olhava além de mim, e então eu senti. Um arrepio percorreu minha espinha e eu sabia que a escuridão pairava às minhas costas. Os pássaros desapareceram e as crianças pararam de rir. Até o som das ondas foi silenciado. Era como se a vida tivesse tentado se esconder do que acabara de chegar. Levantei-me tão rápido que derrubei minha cadeira e girei agarrando Tobias pelo braço. Você sabe o que acontece quando pessoas se esgueiram atrás de mim, principalmente quando estou com ela. Sibilei com minhas unhas alongadas e pressionando sua garganta. Ele apenas sorriu diante da minha ameaça e seus olhos refletiam os meus enquanto se inclinava na direção da minha mão. Ele sabia que eu não podia machucar a ele nem a Lister. Eu não podia matá-los, porque seria uma sentença de morte para Gabi e para mim. Ele mordeu o lábio e colocou a mão em volta do meu pulso. Aperte com mais força, estou quase sentindo alguma coisa. Revirei os olhos e o soltei com um leve empurrão antes de endireitar minha cadeira e me sentar de novo. A risada de Alistair encheu o pátio externo. Alguém está tensa, sentiu nossa falta? Eu não respondi, e Gabi ficou imóvel. Alistair virou-se para ela. Lindo dia, não é? Ouvi o barulho de uma cadeira de metal quando ele a pegou em uma mesa próxima. Ele a virou e se sentou ao contrário, com suas pernas longas ao meu lado. Meu estômago deu um nó e peguei meu telefone, temendo ter perdido a ligação de Kaden. Mas quando a tela se iluminou, vi que não havia mensagens. Cerrei a mandíbula, irritada por não os ter sentido antes. Há quanto tempo estavam por perto? Será que tinham ouvido Gabi e eu? Tobias espreitava ao meu lado e me concentrei em controlar minha irritação. Ele sabia que eu odiava quando fazia aquilo. O que estão fazendo aqui? Perguntei, virando-me para encarar os dois. Kaden não ligou. Alistair estendeu a mão, roubou uma almôndega do prato de Gabi e colocou-a na boca. Ele olhou para Tobias e engoliu em seco antes de dizer com um sorriso. Ele está ocupado? Eles riram de alguma piada particular. Não me importei. Eles sempre tiveram seus segredos. Era algo com o qual eu tinha me acostumado ao longo dos anos. O vento mudou e minha boca encheu de água. Lutei contra a fome e disse: Vocês dois estão fedendo a sangue. Com um toque de algo estranho. O que está acontecendo?
Por que ele não ligou? Alistair sorriu, balançando a cabeça. Você não está sempre reclamando que nunca consegue ver essa sua adorável irmã? Retrucou ele, olhando incisivamente para Gabi com um fulgor predatório nos olhos. Gabi permaneceu em silêncio e imóvel sem tirar os olhos dele. Além disso, Tobias interrompeu. Você não era necessária. Alistair riu novamente. Eufemismo do século. Isso arrancou risadas de Tobias. Gabi bateu o garfo na mesa. Não fale assim com ela, exclamou. Ambos se viraram para ela, rápidos como verdadeiras víboras, seu sorriso e risada sumindo. Ah, é? E como quer que eu fale com ela, hein? Ou talvez que eu fale com você? O sorriso de Alistair era frio quando ele se inclinou para perto dela. Sabe, não demoraria muito para entrar nessa sua cabecinha linda. Eu poderia obrigar você a fazer o que eu quisesse, a qualquer hora, em qualquer lugar. Os olhos dele a percorreram, em qualquer parte. Alistair, foi um aviso. Eles poderiam falar comigo como quisessem, me ameaçar, mas ninguém desrespeitava Gabi. Ele se virou, sabendo muito bem que tinha me irritado. Gabi não disse nada e se recostou na cadeira, afastando-se dele. Não se preocupe, Diana. Conhecemos as regras. Ninguém toca na sua preciosa irmã, declarou. Ele estava claramente irritado, mas perdeu o interesse quando uma linda garçonete passou. Chega de conversa fiada, suspirou Tobias, cruzando os braços. Caden está ocupado no momento, então estamos aqui para buscá-la. Sua visita terminou. Os olhos de Gabi encontraram os meus e meu coração ficou pesado. 2 semanas. Pelo menos eu tive 2 semanas. Alistair ficou de pé e eu me levantei. Fui até Gabi e ela se levantou para me dar um abraço apertado. Meus olhos ardiam enquanto eu sussurrava perto do seu ouvido. Vou voltar o mais rápido possível, prometo. Afastei-me, segurando-a com delicadeza pelos braços. Lembre-se, eu amo você. Ela assentiu uma vez antes de eu soltar. Contornei-a, afastando-me da mesa, Alistair e Tobias me seguiram. Eu os queria o mais longe possível de Gabi. Onde somos necessários agora? Alistair esfregou as mãos lentamente. Ah, você vai adorar. Vamos voltar para Eudonuma. Meu estômago caiu. Ofanium, para ser mais exato. Nosso amiguinho celestial Peter finalmente serviu para alguma coisa. Eudonuma? Mas esse é o território de Camila. Você sabe que ela me odeia. Alistair apenas deu de ombros. Ela teme Caden muito mais. Calem a boca, repreendeu Tobias e eu me virei para olhá-lo. Ele não estava olhando para mim, mas para algo ou alguém dentro do restaurante. O vermelho ao redor de sua íris começou a arder. Eu segui seu olhar, mas não vi nenhuma ameaça. Não havia nenhum ser do outro mundo nas proximidades. Aqui? Questionou Alistair encarando Tobias e depois observando para o restaurante. Tobias balançou a cabeça e Alistair praguejou. O que foi? Nada, respondeu Tobias, lançando um olhar significativo para Alistair. Examinei a área mais uma vez, tentando descobrir o que havia chamado a atenção deles, mas não vi nada preocupante. Com um dar de ombros, que sabia que ia irritá-los, virei para Gabi, dando-lhe um pequeno sorriso. Voltarei assim que puder. Gabi assentiu mais uma vez e acenei enquanto deixávamos minha irmã, o restaurante e o que quer que estivesse assustando 2 das criaturas mais pavorosas que eu conhecia. Capítulo 6. Diana. Minhas patas batiam contra o chão da floresta enquanto eu corria entre os grandes arbustos e moitas que circundavam a parte baixa da encosta da montanha. A forma de besta felina elegante que vesti me permitia deslizar facilmente pela floresta densa. O pelo preto e liso do animal e as rosetas escuras combinavam perfeitamente com a sombra sob as árvores. Tínhamos chegado a Ofanium horas antes. Caden não estava esperando por nós, e, quando perguntei sobre ele, tudo o que Tobias e Alistair me disseram foi que Caden tinha nos enviado na frente para explorar a área.
Uma grande tumba tinha sido encontrada em uma área remota da floresta. Era interessante que não constasse em nenhum mapa local e que os habitantes mais próximos pareciam não saber da sua existência. Alistair tinha obtido a informação da mente de Peter, que tinha ouvido falar em levar relíquias para o mais próximo de Arariel. Estavam planejando limpar Ofânion nos próximos dias, então fizemos questão de chegar primeiro. Um rugido grave cortou as árvores, fazendo com que os pássaros levantassem voo. Minhas orelhas se inclinaram para frente e desviei para a esquerda, correndo em direção ao som. Subi correndo uma ladeira, passando por uma pequena ravina, enquanto as árvores ficavam esparsas. Diminui a velocidade ao sentir o cheiro de Tobias. Ele estava sentado sobre as patas traseiras, com as orelhas para frente e a cauda balançando. Ele não se virou quando parei ao lado dele. Seus olhos vermelhos estavam focados na estrada de terra coberta de mato que serpenteava em direção ao topo da colina. Galhos estalaram atrás de nós quando Alistair se aproximou. "Uma última varredura?" disse Alistair com sua voz telepática clara em minha mente. Tobias abaixou a cabeça uma vez em um aceno. "Por quê? Está abandonada. A estrada não é usada há séculos. É uma tumba antiga. Vamos embora." Pensei para os dois. "Por que você não pode simplesmente seguir as ordens?" A voz de Tobias ecoou entre nós. "Porque eu não tenho que ouvir você. Pelo que eu me lembro, eu era o braço direito dele." Isso o irritou. E se ele pudesse me matar ali mesmo, juro que o teria feito. Vamos, senhoras, vocês duas são lindas." Eu podia sentir o sarcasmo e a leve irritação de Alistair, mesmo em sua voz mental. "Uma última varredura e depois contatamos Caden. Essas foram as ordens dele." A última parte foi dirigida a mim. "Está bem." Sem outras palavras, eles se viraram e voltaram para a vegetação densa. Tobias foi para a esquerda e Alistair para a direita. Ouvi o barulho suave de suas patas enquanto os dois avançavam, aventurando-se mais fundo na floresta. Comecei a segui-los, mas parei quando senti um arrepio percorrer minha espinha, como se algo grande tivesse voado acima da minha cabeça. Minhas orelhas estavam abaixadas enquanto eu olhava para o céu, mas não vi nada. Olhei para as ruínas e depois para a direção onde Alistair e Tobias tinham desaparecido. Se eu tinha sentido um celestial aqui, precisávamos chegar primeiro até o que fosse que tivessem vindo buscar. Não era como se não pudéssemos enfrentá-los, mas não precisávamos que um membro da mão aparecesse. Eu não queria esperar para confrontá-los, isso só daria mais tempo a quem quer que fosse. Decisão tomada, segui em direção às ruínas, trotando pelas trilhas de terra e subindo a colina. A encosta da montanha estava desolada. Ruínas de uma aldeia outrora estabelecida eram tudo o que restava, e a natureza estava retomando a terra. Várias casas tinham desabado e trepadeiras verdes cobriam cada centímetro quadrado. Saltei do topo de uma edificação em ruínas para outra, a brilhante lua crescente e as estrelas eram minha única luz. Olhei ao redor, mas não vi nenhum templo ou monumento em lugar nenhum. Apenas mais daquela cidade destruída ou outrora vibrante. Será que Caden estava errado? Talvez Alistair finalmente tivesse cometido um erro. Mas se fosse esse o caso, o que era a energia que senti antes? Eu podia jurar que era um deles, mas não via ninguém, nem sentia nada. Desci da minha posição elevada, a poeira se levantou ao redor das minhas patas, mas minha aterrissagem foi silenciosa. Eu tinha dado alguns passos de volta em direção à estrada quando o pelo das minhas costas se arrepiou, como se alguém estivesse bem atrás de mim. Virei-me mostrando dentes e garras, esperando uma luta, mas apenas prédios em ruínas me cumprimentaram. Minha cauda balançou de um lado para o outro em agitação. Sem ver nada, virei para continuar meu caminho, então me arrepiei mais uma vez. Que porra é essa? Não havia nada ao meu redor. Farejei o ar, checando e voltando a checar, mas não havia nada nem ninguém ao meu redor. Foi quando parei. Não havia nada ao meu redor, mas o que havia abaixo de mim? Avancei mais uma vez em direção à estrada,
O formigamento ao longo da minha espinha diminuiu, meus pelos abaixaram. Virei em direção a um prédio abandonado à minha esquerda, a sensação ainda estava desaparecendo. Provavelmente eu teria aparecido louca para qualquer um que me visse andando em círculos por uma cidade abandonada, mas sabia que havia sentido alguma coisa. Quase desisti, mas senti de novo na minha última passagem pelo mesmo prédio. Girei em direção à sensação que me chamava e a energia estática ao longo do meu pelo pareceu aumentar. Meus olhos se fixaram no chão, instintos animais me diziam que minha presa estava próxima. Acelerei com as patas batendo silenciosamente na terra. Minha cabeça atingiu o concreto sólido quando colidi com a parede de uma estrutura em ruínas. Sibilei e me sentei nas patas traseiras, sacudindo a cabeça. Uma fumaça negra cercou meus pés, envolvendo todo o meu ser. Uma brisa passou pela minha pele, dispersando a névoa escura conforme eu estava na minha forma natural. A calça jeans preta e a regata vermelha cruzada que eu estava usando ainda pareciam tão limpas quanto quando os coloquei. Uma vantagem do sangue de Kaden. A magia que usávamos para nos transformar apenas alterava nossa aparência externa, o que significava que não tínhamos que lidar com a nudez quando nos transformávamos de volta. Eu precisava de todas as minhas roupas, muito obrigada. Meu cabelo estava preso em 2 tranças longas e grossas, o que me tornava mais fácil mantê-lo longe do rosto durante uma luta, e uma luta era o que eu estava esperando. Meus saltos esmagaram a areia rochosa quando entrei na ruínas do prédio de pedra. Não parecia nada especial, mas era a fonte da energia. A poeira girou no ar com a minha intrusão. A luz da lua brilhava entre as partes que faltavam da casa, destacando o abandono. Uma mesa meio quebrada estava no centro da sala. Os restos de outros móveis ocupavam mais espaço à direita, esperando que a floresta os retomasse. O zumbido me puxou enquanto eu avançava para dentro da casa, e minha pele formigava como se a eletricidade estática dançasse sobre ela. Chequei o que devia ter sido um quarto e uma área de cozinha. Depois voltei para a sala principal. Não havia nada de surpreendente. O espaço estava destruído e abandonado. O que eu não estava vendo? Coloquei as mãos nos quadris com um suspiro, batendo o pé no chão. Então congelei quando ouvi o eco seco, percebendo que o animal estava certo. Havia um nível abaixo. Agachei, passando as mãos pelo chão de pedra, pressionando com força a cada poucos passos, procurando um ponto fraco. Praticamente engatinhei até a mesa quebrada no meio da sala. Então a pedra finalmente cedeu. Um alívio agudo encheu o ar e fiquei de pé num salto quando vários tijolos de pedra esculpidas deslizaram. A mesa se partiu e o espaço estreito abaixo se abriu. Espiei e vi um abismo negro olhando para mim. Mas que sinistro! Comentei para a sala vazia. Bem, eu já tinha passado por coisas piores, isso não era nada. Dei de ombros e saltei para a escuridão. Caí por alguns segundos antes dos meus pés tocarem o chão sólido. Pousei agachada de novo, meus joelhos absorvendo o impacto. A poeira fez cócegas em meu nariz, contando-me que o chão abaixo de mim era da mesma areia fina que havia acima. Estendi a mão e invoquei uma pequena bola de fogo na minha palma. Ela dançou ali. As paredes ao meu redor reluziram e sombras lamberam minha pele. Minha tocha pessoal revelou uma parede às minhas costas, portanto, eu tinha que ir em frente. Não havia pinturas ou gravuras nas paredes que indicassem por que esses túneis estavam ali ou aonde poderiam levar. Avancei com cautela, tentando me mover o mais silenciosamente possível. Não havia nada além da escuridão diante de mim, e tomei cuidado para checar se havia alçapões ou armadilhas. Estavam pensando em voltar para encontrar Tobias e Alistair quando o corredor se abriu no que parecia ser uma biblioteca velha e deserta. Tapeçarias consumidas pelo tempo estavam penduradas nas paredes, com o vermelho e o dourado tão desgastados que parecia que iam desintegrar com um toque. Estreitei os olhos e distingui o que parecia ser um leão de 3 cabeças no centro de uma delas, reconhecendo-o como um emblema dos celestiais. Castiçais quebrados estavam sobre a mesa enorme e desgastada no centro do salão, e uma variedade de prateleiras que penduravam precariamente nas paredes.
Outra tapeçaria esfarrapada com um leão de 3 cabeças pendia no teto alto. Ela dançava e ondulava como se uma corrente de ar corresse pelo salão, mas o ar parecia parado. Estátuas, meio deformadas e deterioradas, alinhavam-se nas paredes dos fundos. Aproximei-me, erguendo a mão e fazendo pequenas chamas nas palmas crescer, aumentando sua luz. As figuras de pedra estavam em poses diferentes, segurando o que pareciam ser espadas, lanças e arcos quebrados. Seus rostos estavam lascados e metade de suas feições estavam faltando, mas eu sabia quem eram. Eram os deuses antigos. Porra! As fontes de Alistair estavam certas. Peter não tinha mentido. Este era um dos seus templos, e ainda por cima, antigo. Uma antiga biblioteca enterrada? Muito bem, Peter. Sussurrei para o salão vazio. Não é de admirar que Caden nos quisesse ali. Se aquele livro existisse mesmo, onde mais o esconderiam? Senti meu estômago se revirar. Podia mesmo ser real? Balancei a cabeça, virando-me enquanto olhava ao redor do salão. Estantes, certo. Se eu fosse um livro antigo que pudesse abrir reinos, provavelmente viveria nelas. Eu estava falando sozinha para acalmar meus nervos. A sensação de estar sendo observada era avassaladora. Caminhei entre as estantes decadentes. Algumas ainda estavam de pé, enquanto outras estavam partidas ao meio. Era nada além de montes de madeira. Passei o dedo por uma camada de poeira e limpei as mãos nas calças. Além da sujeira, as prateleiras estavam quase vazias. O silêncio era muito pesado quando fiz uma curva e vi o que pareciam ser alguns pergaminhos antigos e deteriorados. O ruído dos detritos sob meus sapatos era o único som no salão quando me aproximei. Estendi a mão e peguei o pergaminho. A textura áspera era abrasiva em minhas mãos. O material era feito de algo que não era deste mundo. Ao ler os textos antigos, percebi que a maioria deles datava de centenas de anos ou mais. Falavam sobre os mortais e como se relacionavam, suas línguas e os lugares do mundo. Não vi nada de importante, mas ia levá-los mesmo assim. Caden queria qualquer coisa que pertencesse aos celestiais. Comecei a reunir o que podia, colocando tudo sobre a pesada mesa de madeira no centro do salão. Decidi coletar o máximo que conseguisse e levar embora. Alistair e Tobias estariam ali em breve de qualquer forma. Viriam me procurar assim que descobrissem que eu não os havia seguido. O ar no salão mudou e eu parei. Talvez eles já estivessem aqui. Virei-me em direção à porta, esperando vê-los me encarando, mas a porta esculpida em arco estava vazia. Balancei a cabeça e me virei, procurando pelo salão novamente. Não havia nada que devesse fazer meus instintos gritarem, mas eu não conseguia afastar a sensação de desconforto. Fiquei alerta enquanto voltava até as prateleiras procurando qualquer outra coisa que pudesse interessar a Caden. Alguns dos textos que encontrei eram tão antigos e frágeis que viraram pó nas minhas mãos. As prateleiras da última estante estavam vazias. Era outro beco sem saída, o que significava outra missão inútil. Apaguei a chama da minha mão e fechei os olhos, pressionando a testa da madeira antiga da estante com um suspiro. Eu estava tão cansada disso, tão... Calafrios subiram pelos meus braços e um arrepio dançou pela minha espinha. Abri os olhos, levantando a cabeça devagar. Uma luz azul vibrante encheu a sala, lançando sombras misteriosas nos cantos. A silhueta escura de um homem me encarava. Linhas azul cobalto brilhavam sob seus olhos. Não é um homem. Foi a única coisa que pensei antes que uma adaga de prata cortasse a prateleira à minha frente, partindo-a ao meio como se não fosse tão grossa quanto uma árvore. A madeira chiou e estalou como se a lâmina estivesse quente. Pulei para trás para evitar ser cortada pela metade e caí de bunda. Arrastei-me para trás, apoiada nas mãos, afastando-me da criatura azul brilhante. Ele se aproximou sem excitação e o desenho tribal azul que decorava a pele exposta de suas mãos, braços e pescoço pulsava enquanto ele girava sua lâmina prateada. "O que você é?" exigiu saber.
Nenhuma criatura viva deveria ter o poder de manejar chamas. Então, eu não estava doida. Ele estivera me observando o tempo todo. Como? Como eu não vi? Ah, você gostou? Quer ver algo mais legal? Eu não hesitei. Sentei-me, atirando os braços para frente e lançando 2 chamas que partiram para cima do que quer que ele fosse. Seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo antes que ele saltasse para o lado. Meu fogo incendiou as prateleiras e as chamas subiram pelas paredes, devorando tudo em seu caminho. A tapeçaria pendurada no teto queimou o brasão dos celestiais e transformou em cinzas e caiu sobre nós. Saltei e fiquei de pé, observando a criatura azul se levantar do chão. Sua pele de marfim quase cintilava sob o brilho das chamas. Ele parecia mortal, mas ao mesmo tempo, não. Seu corpo reluzia como aquela luz peculiar e sua beleza era cativante. O cabelo preto estava preso em um longo rabo de cavalo que balançava atrás dele. As laterais tinham sido cortadas em zigue-zague, destacando os brincos de prata em ambas as orelhas. Ele era lindo, de um jeito que queria me ver morta. Era 30 centímetros mais alto que eu, mas não era uma altura que eu achava intimidante. Eram aquela luz e lâmina que ele girava na mão, as 2 coisas me davam calafrios. Nós nos avaliamos, circulando lentamente sem interromper o contato visual. Copiei qualquer movimento que ele fizesse, mantendo-me uma distância segura dele e daquela espada de prata. Ele era um lutador nato. Seu rosto não continha fúria ou raiva, suas emoções estavam sob controle. Ele me avaliava, procurando armas sem saber que eu era a arma. Meu olhar capturou os anéis de prata que decoravam sua mão direita. O déjà vu me atingiu quando me lembrei da mulher que sorriu e acenou para Gabi e para mim na boate. Ela tinha os mesmos anéis de prata e eu tinha visto anéis do mesmo tipo no estranho gostoso do bar. Ele tinha dito que eram heranças de família. O que você é? Praticamente sibilei, repetindo a mesma pergunta que ele me fez. Um sorriso surgiu em seus lábios, fazendo as luzes sob sua pele pulsarem por um segundo. Sou um guardião do limbo e do submundo? A mão de Sanquiel? Congelei. Foi apenas por um segundo, mas suficiente para ele perceber. A mão. Merda. Eu esperava nunca ficar cara a cara com um. No entanto, ali estava ele. Merda em dobro. 2 membros da mão estiveram perto de mim, perto da minha irmã, e eu não sabia de nada. A presença dele significava que aquele livro provavelmente era real, e Kaden estava mais próximo de encontrá-lo do que imaginava. Tão próximo, na verdade, que havíamos chutado um ninho de vespas e agora estávamos no radar da mão. Seus olhos? Ele girou a lâmina mais uma vez. Eu sei o que você é agora. Bestas lendárias cujos olhos são tão vermelhos quanto o sangue que consomem. Apenas uma raça de criaturas poderia exercer tanta força e controlar tanto poder sombrio. Os Igmorrutens. Ele estava parado a poucos metros de mim, então eu pisquei. Quando meus cílios se ergueram, ele estava na minha frente, sua lâmina descendo. Eu me atirei no chão, rolando sob seu golpe. Fiquei de pé num salto, mas ele já estava ali. Porra, ele era rápido. Golpeei com um punho, mas ele se esquivou, balançando a lâmina na direção da minha cabeça. Inclinei-me para trás e me afastei dele, e a ponta arranhou a lateral do meu corpo. A ferida ardeu e eu sibilei, cobrindo instintivamente o corte. O sangue se acumulou em minhas mãos enquanto eu olhava para o corte perfeito na minha blusa. Esta é uma das minhas blusas favoritas. Ele olhou para mim como se eu fosse louca e por uma fração de segundo se distraiu. Eu saltei, chutando seu peito com os 2 pés e fazendo-se chocar contra mais prateleiras. Caí de costas, mas rapidamente coloquei as mãos em cada lado da cabeça e saltei para ficar de pé. Ele estava muito enganado se pensava que um pouco de dor me atrasaria. Ele se recuperou depressa, saltando dos escombros e se atirando sobre mim. Eu ouvi cortar o ar. Detritos e papéis voaram em seu rastro. Ele avançou direto para mim e eu disparei meu punho, me preparando para um contra-ataque.
Esperei acertar que meu punho ardesse por um momento ao golpear o osso, mas tudo que encontrei foi ar. Em seguida, ele estava atrás de mim. Que porra é essa? Mergulhei para a frente, rolando encolhida até parar. Senti o golpe da lâmina e sabia que se tivesse hesitado por mais um momento, ele teria cortado a minha cabeça. Ele avançou para cima de mim de novo, dessa vez mais rápido, voltando a lâmina contra mim. Rolei para o lado e a espada se enterrou na pedra, e não no meu corpo. A adrenalina correu por mim e aproveitei a chance. Pulei para ficar de pé e ergui o joelho para esmagar o rosto dele. Senti e ouvi o barulho quando caiu para trás com a lâmina ainda presa no chão. Ele se endireitou e limpou o sangue do nariz, da mesma cor da luz que brilhava em sua pele. Você é uma criatura veloz, comentou, sacudindo o sangue nos dedos. Mas eu sou mais rápido. Sim, estou aprendendo, gritei em resposta, com o fogo do meu primeiro ataque crepitando ao nosso redor. Como você existe? Suas palavras foram tão rápidas quanto a lâmina que ele brandiu em minha direção. Você e sua espécie foram extintas quando a Hashirin caiu. Eu me esquivei de mais 2 dos golpes poderosos. Ele não fez contato, mas a lâmina fez minha pele se arrepiar só de estar perto dela. Eu poderia perguntar a mesma coisa para você. Ele avançou enquanto eu saltava por cima da grande mesa no centro do salão. Voltei ao chão e girei. Chutei a mesa, fazendo a enorme estrutura voar em sua direção. As luzes em sua carne pareciam dançar quando ele se virou, cortando a mesa com facilidade. As 2 metades caíram no chão, uma nova nuvem de poeira subiu no ar. Quantos mais de vocês sobreviveram todo esse tempo? Se eu me concentrasse, poderia prever seus movimentos. Cada vez que ele vinha até mim, era uma finta. Ele queria jogar esse jogo extraindo informações de mim, até conseguir o que desejava. Eu não ia cair nessa e precisava manter o foco. Eu tinha notado que o entregava. A ponta do pé mudaria pouco antes de ele se mover na direção oposta. Sabe, ouvi histórias sobre a mão, gritei por trás de uma das prateleiras caídas. Ele poderia querer informações, mas eu também queria. Guerreiros lendários selecionados a dedo por um deus idiota. Todos especiais à sua maneira, todos poderosos, mas apenas alguns sobreviveram à Guerra dos Deuses. Eu ri alto o bastante para ele saber que era um insulto. Que guerreiros! A prateleira atrás de mim desmoronou quando 2 braços dispararam para frente, agarrando-me pela cintura e me puxando para trás com força suficiente para me fazer voar pelo chão. Você não sabe nada sobre nós, criatura. Nenhum membro da mão caiu. Ainda somos tantos quanto éramos no dia em que Sankiel nos escolheu. E assim que souber da sua existência, ele voltará. Voltará? Empurrei o chão para me levantar e as palavras dispararam por meu subconsciente. Ele estava se referindo ao deus Sankiel? Você está mentindo. Todos os deuses antigos estão mortos. É nisso que acredita? Ele atacou de novo em uma velocidade vertiginosa, mas desta vez eu estava preparada. Esperei, contando os segundos que normalmente levava para ele desaparecer e reaparecer, antes de rolar para longe. Houve um baque quando ele enfiou a lâmina no espaço onde eu estivera. Meu pé atacou, acertando-o na barriga e fazendo-o voar. Não perdi tempo em me levantar e agarrar o punho da espada de prata. Eu puxei, tirando-a do chão em um movimento fluido. A lâmina zumbia sob minha mão, numa dor aguda e lacinante consumia minha palma. Ignorei a sensação e girei, testando seu peso e equilíbrio. Não continha runas ou marcas. Era simples, mas não era. O fio era afiadíssimo. A lâmina era ligeiramente curva na ponta. Nunca tinha visto um metal assim. Parecia prateado, mas um brilho dançava na superfície como se fosse feito de estrelas. Um movimento me fez olhar para os destroços caídos. Apontei a arma para meu mais novo amigo. Sabe, você está começando a ficar previsível. Ele se levantou da pilha de madeira quebrada
papel e pedras limpando a poeira como se não fosse nada. Parou e olhou para mim com a mão em sua arma. Se ele fosse capaz de ficar chocado, eu diria que essa foi a expressão que brilhou em suas feições perigosas. Sabe, você não será capaz de segurar isso por muito tempo. Vai transformá-la em cinzas. Bom saber. Dei de ombros, franzindo a testa ligeiramente. Mas acho que posso aguentar tempo suficiente para cortar sua cabeça. Ele não me atacou, apenas inclinou ligeiramente a cabeça com um pequeno sorriso curvando seus lábios. Diante da morte absoluta, você faz suposições grosseiras e sarcásticas. Cameron teria gostado de você. Não sei quem é. Dei de ombros, girando a lâmina como ele fez. Ele flexionou a mão direita e um de seus anéis de prata se iluminou por um segundo. Então ele pegou outra espada, quase uma réplica da que eu tinha. Ah, qual é? Falei, o que apenas o fez sorrir. Ele avançou, aço contra aço ressoava na antiga biblioteca. Eu não era de forma alguma uma espadachim experiente. Raramente usava espadas, apenas treinava com um bastão básico de madeira vez ou outra. Aquele não era o meu estilo, e ele sabia disso. Eu me esquivei de um golpe de sua lâmina e me levantei de novo, brandindo a minha para o alto. Ele bloqueou e mirei em seu peito. Cabeça. Qualquer coisa que pudesse acertar. Ele era ágil demais, rápido demais, habilidoso demais. Para cada golpe que eu errava, ele acertava. Eu tinha cortes nos braços e nas pernas e um novo na bochecha. Minha mão queimava onde eu segurava o punho da espada. Então atirei-a para o lado. Não me servia de nada e só estava me causando mais dor. O pé dele acertou minha cintura, fazendo com que eu saísse voando pela sala. Eu me apoiei em seu joelho, com o outro pé apoiado no chão, preparando-me para levantar. Admito, você durou mais do que eu pensei que duraria. É especialmente inapta com uma arma como essa. Seria impressionante se não fosse pelo que você é. Limpei o sangue que escorria da minha bochecha. Vocês são todos enormes babacas? Ele riu. E o som o faria parecer mortal se não fosse suas estranhas tatuagens brilhantes. Aquilo precisava acabar naquele instante. Levantei e dei um passo à frente, fingindo escorregar como se estivesse ficando cansada demais para ficar de pé. Meus joelhos bateram no chão com força, minha respiração ficou ofegante quando me inclinei para a frente, me apoiando nas mãos. Não posso mais lutar. Não posso lutar contra você. Você é forte demais. Ele se aproximou, jogando a lâmina de uma mão para a outra. Era toda arrogância e ego. Perfeito. Ele parou na minha frente, erguendo a lâmina, e a ponta dela tocou meu queixo e me forçou a levantar a cabeça. Ele estava pronto para acabar comigo. Você lutou bem? Já fez um tempo que não tem um oponente digno. Por favor, implorei, olhando através dos meus cílios. Forcei lágrimas a surgir em meus olhos e abaixei a cabeça. Precisava que ele se aproximasse. Apenas seja rápido. Não vou matar você. Sanquiel e o conselho de Adramiel darão seu julgamento final. As pontas de suas botas ocuparam minha visão. Ergui minha cabeça devagar. Um sorriso breve e malicioso curvou meus lábios. Ele tinha caído na minha armadilha. Antes que ele percebesse o que estava acontecendo, meu corpo se dissipou e se refez atrás dele. Ele não teve tempo de reagir quando meu pé bateu na parte de trás dos seus joelhos, forçando-o a cair. Agarrei-o por baixo do queixo com minha outra mão na parte de trás da sua cabeça. Inclinei-me perto do seu ouvido e sibilei. Homens tolos, mesmo os sobrenaturais, sempre caindo no alto da donzela em apuros. Forcei sua cabeça para frente e girei, rápido e forte. Os sons de ossos se quebrando ecoaram na biblioteca vazia. O corpo dele ficou mole, sua cabeça virada em um ângulo horroroso, quando caiu no chão com um baque surdo. Passei por cima dele e rapidamente juntei os livros e pergaminhos que haviam se espalhado quando atirei à mesa. Eu tinha que me apressar. Se havia um,
Sem dúvidas haveria outro, e nem Alistair, Tobias ou Caden tinham aparecido. Peguei o que pude e me dirigi até a porta. Isso foi um erro, declarou ele atrás de mim. Parei quando ouvi os ossos de seu pescoço voltando para o lugar. O que é preciso para matar você? Rebati, virando-me e deixando cair as pilhas de papéis e pergaminhos. Mais do que isso? Ele se atirou sobre mim, brandindo a espada. Peguei a lâmina com a mão livre. Cansei de brincar. Os olhos dele se arregalaram quando ele tentou arrancá-la de minhas mãos e falhou. Garras cresceram, substituindo minhas unhas enquanto eu segurava a arma com mais força. Minha pele queimou sob o metal estranho, mas eu estava farta da nossa dança violenta. Certo. Vou me esforçar mais então. Ele puxou a espada, mas eu a segurei firme. A lâmina cortou minha mão, mas ignorei a dor e apertei-a com toda a força. A lâmina se partiu ao meio, cacos caíram no chão, e um estrondo ensurdecedor ecoou pela sala. Sorri e foi a vez dele de tropeçar para trás. Opa! Quebrei seu brinquedo. Impossível, sussurrou ele. Flexionei a mão e o corte na palma cicatrizou devagar demais. Na verdade, inclinei a cabeça para o lado. Se aplicar a pressão certa, qualquer coisa pode quebrar, até você. Foi a minha vez de tomar a ofensiva e me lancei na direção dele. Sombras e aço dançavam entre nós pelo que pareceram horas, mas na verdade foram apenas alguns minutos. Acabamos como começamos, rondando um ao outro. Estávamos ambos ofegantes e sangrando, mas nenhum de nós abaixava a guarda. Não importava o quanto eu o machucasse, ele ainda lutava. Era um verdadeiro guerreiro. Parece um pouco cansado, campeão. Ficando sem energia? Ele riu, girando sua nova lâmina. Não seja tão arrogante. Lutei contra criaturas muito maiores e muito piores que você. Ah, é? Você sangrou esse tanto também? Sorri quando apontei para sua perna direita. E mancou? Ele parou e teve a audácia de sorrir. O brilho sob sua pele ficou mais forte quando fechou os olhos e respirou fundo. Observei quando os ossos de sua perna voltou ao lugar com um único estalo. Ele abriu os olhos, balançando a cabeça para mim. Você realmente não sabe com quem está lidando, não é? Suas palavras foram interrompidas quando uma mão com garras irrompeu no meio dele. Ele berrou e estendeu a mão para o peito. As tatuagens azuis em sua pele tremeluziram. Eu sei. Sussurrou atrás dele a voz de Caden, profunda e animalesca. Capítulo 7. Diana. Olhos vermelhos reluziram sinistramente quando Caden atirou o celestial em direção ao meio do salão. O corvo derrapou e parou, e Caden virou a cabeça bruscamente para mim. A ordem era para você esperar, disparou para mim, todo presas e raiva. Achei que estava abandonado. Os olhos dele ficaram fixos nos meus por mais um momento antes de eu ouvir passos atrás de mim. Não precisei me virar para saber que Alistair e Tobias tinham entrado. Caden não falou mais nada enquanto voltava lentamente à sua aparência mortal, com os espinhos curvando-se e recolhendo-se sob sua pele. Ele caminhou até onde o membro da mão estava lutando para se levantar no chão. As tatuagens azuis em sua pele continuavam a oscilar. Quando Caden se aproximou, o guerreiro agarrou o peito, mantendo a cabeça erguida em desafio. Tobias, carregando 2 adagas estreitas, chutou-o de volta para o chão. Alistair parou ao lado de Caden com uma adaga na mão. O guerreiro olhou para Caden, depois para Tobias e Alistair antes de falar em uma língua que eu nunca tinha ouvido. Ele cuspiu aquele sangue vibrante no chão perto do pé de Caden, enquanto se esforçava para se sentar de novo. Ah, a antiga língua de Hashirin. O sorriso de Caden foi lento e ameaçador. Admito que já faz um tempo que não ouço essas palavras. Ele pegou a lâmina fina que Tobias lhe ofereceu,
Segurou-a na frente do homem no chão. Você sabe o que é isso? O guerreiro recuou, como um medo brilhante em seus olhos. A adaga dos renegados. Ele suspirou as palavras. Feita dos ossos dos antigos Igmorrutens. Caden riu e lançou um sorriso triunfante para Alistair e Tobias. Certo, certo. E você sabe o que ela faz com você e sua espécie, certo? Era óbvio que sim, mas o guerreiro não respondeu, e o fedor do medo não permeou a sala. Ele retribuiria o elogio que ele me fez. Diante da morte absoluta, ele não teve medo. Não se preocupe, não vou usá-la em você. Tenho uma ideia melhor. Caden segurou a lâmina pelo punho e disse: Alistair, tenho um péssimo hábito de rasgar mentes e extrair qualquer informação de que preciso, transformando-as em um monte trêmulo de gosma inútil no processo. Agora... Caden bateu com a mão nos ombros de Alistair. Vou mandá-lo tornar você meu escravo estúpido, como vários dos seus irmãos antes de você. O guerreiro fez careta diante das palavras de Caden, ainda segurando o peito. Ele olhou para Alistair, que lhe deu um sorriso sádico. Não tenho medo de você, de nenhum de vocês, zombou ele. Caden deu um sorriso torto e disse: Tão confiante, tão arrogante. Bem, a cara dele acreditar que vocês são a única força poderosa nesse reino ou no outro. Não é mesmo, Zequiel? O guerreiro franziu as sobrancelhas e pela primeira vez viu um pouco de medo em seu olhar. Você sabe meu nome? Meu coração saltou mais de uma vez. Quanto Caden sabia e quanto não me contou. Senti que estava ficando irritada, mas me acalmei quando Caden continuou. A mão de Rasharin, guarda de Sankiel, ou o nome dele é Liam agora? Assim que conseguir aquilo do que preciso, vou gostar de despedaçar você e enviar os pedaços de volta para o seu irmão. Espero que ele veja o que sobrou de você. Os olhos de Ezequiel se arregalaram com as palavras de Caden. Sua expressão sugeria medo, mas não foi essa a emoção que senti vindo dele. Era outra coisa. Determinação? Ele estava se preparando para lutar. Eu sabia, pela forma como Caden inclinou a cabeça e sorriu, que ele também tinha sentido o cheiro. Falando em mãos, Caden moveu a espada e cortou a mão de Ezequiel. Um grito de gelar o sangue ecoou dentro da câmara em chamas quando Ezequiel agarrou o membro decepado. Caden limpou a lâmina nas calças antes de devolvê-la a Tobias. Eu estava acostumada com o quanto o temperamento de Caden podia ser rápido e violento, mas isso nunca tornava a cena menos grotesca. Caden chutou a mão decepada para o lado e Ezequiel se virou entre os dentes cerrados, olhando fixamente para nós. Eu detestaria se você invocasse aquelas lâminas irritantes agora. Caden olhou para Ezequiel. Onde estávamos? Ah, sim. Eu quero o livro de Ezreal. Onde está? Não vou contar nada para vocês, declarou Ezequiel para Caden, enquanto segurava o braço. O sangue escorria entre os seus dedos, no mesmo tom do azul da luz que tremeluzia sobre sua pele. Os cantos dos lábios de Caden se contraíram. É o que todos falam. Os olhos de Alistair ficaram vermelhos quando Caden lançou um olhar para ele. Alistair se concentrou em Ezequiel e deu um passo à frente. Ele ergueu as mãos e uma fumaça escura saiu de suas palmas e entrou na cabeça de Ezequiel. As costas do guerreiro se curvaram e seus olhos se reviraram. Ele soltou outro grito torturado enquanto Alistair invadia sua mente. Estremeci, o som perfurava meus ouvidos. Depois de todos esses anos, eu deveria estar acostumada com isso, mas sempre era horrível. Passaram de alguns segundos agonizantes que pareceram anos antes de Alistair parar. Ezequiel pressionou a mão no chão e ofegou enquanto levantava a cabeça. O sangue manchava seus dentes e ele sorria. O suor se acumulava em sua testa.
Então, perguntou Caden para Alistair sem tirar os olhos de Ezequiel. Alistair parecia atordoado ao olhar entre Caden e Ezequiel. Nada. Bati em uma barreira. A mente dele é forte, mas não impenetrável. Vou precisar de mais tempo. Caden ergueu as sobrancelhas e deu de ombros. Tudo bem? Temos todo o tempo do mundo. Ezequiel riu, olhando para Caden como se pudesse desejar a própria morte. Não, vocês não têm. Ele manteve o olhar focado em Caden. Observei sua boca se mover enquanto a língua antiga saía de seus lábios. Caden rosnou, mas só conseguiu dar um passo à frente antes de Ezequiel bater a mão no chão. Círculos de prata pura se formaram ao redor de cada um de nós. Olhei para baixo quando vários símbolos brilhantes surgiram naquele que me envolvia. Alistair e Tobias berraram no momento em que uma onda de eletricidade me atravessou. Caí de joelhos. A dor era lacinante. Meus membros pareciam fracos e contraídos, mas me forcei a olhar para cima. Meus dentes se cerraram e eu tentei controlar a agonia que corria por meu corpo. Um manto de luz envolvia minha prisão como uma névoa opaca. Olhei para minha esquerda, onde Tobias estivera. Ele estava cercado pelo próprio círculo prateado. Seu grito era o de um ser em dor mortal, e ele estava mudando de uma forma de criatura para outra. Uma fumaça preta dançava por seu corpo e ele arranhava e socava, tentando se libertar. Não precisei ver Alistair para saber que ele estava fazendo o mesmo, eu podia ouvi-lo. Cerrei os dentes, minhas costas se curvaram quando outra onda de poder me atravessou. O que ele tinha feito? Fiquei encharcada de suor enquanto tentava, mas não conseguia ficar de pé. Caden rugiu, um som de pura fúria e malícia. Minha cabeça girou em direção ao centro do salão e vi que Ezequiel tinha conseguido se levantar. Os olhos dele encontraram os meus por apenas um momento e em seguida ele passou por nós sem olhar duas vezes, mancando e segurando o braço contra a barriga. Eu me esforcei para me virar, observando-o passar pela porta. Porra, nós íamos perdê-lo. Parte de mim se enraiveceu. Ele era o mais próximo que chegamos de encontrar o livro e obter algumas respostas. Tinha um membro da mão. Eu não podia deixá-lo escapar, eu não ia deixar. Meus ossos doíam, mas eu empurrei o poder que me prendia. A massa disforme girava ao meu redor e se curvava. Meu joelho tremeu quando bati o pé no chão. Esforcei-me e o suor escorreu pela minha testa. Meus dentes doíam com a força com que eu cerrava minha mandíbula. Empurrei para cima, impulsionando-me para ficar de pé. Coloquei a mão na barreira que me cercava e sibilei quando minha pele encheu de bolhas. Ia doer mais do que eu precisava escapar. Reuni toda a determinação que tinha e fechei os olhos, concentrando-me enquanto bloqueava a dor, os gritos e os berros. Meu corpo tremeu quando escamas substituíram a pele, as asas, garras e uma cauda que formaram quando me transformei na fera lendária. Não hesitei em pensar nisso, mas escapei da armadilha circular e atravessei o telhado. A fera urrou de dor e fúria. Meu corpo parecia ter sido devastado por fogo e vidro. Irrompi pelo teto da caverna e poeira e terra foram lançados no ar ao meu redor. Bati minhas asas grossas 2 vezes e me elevei no ar. Eu me sacudi para acalmar minha nova pele e afastar a lembrança da dor. Avistei Ezequiel mancando em direção à entrada da cidade em ruínas e pousei pesadamente no chão na frente dele. Uma fumaça escura encobriu meu corpo enquanto eu voltava à minha forma mortal. Não! Você não deveria ser capaz de escapar. Não, a menos que seja um dos... Ezequiel parou, com os olhos arregalados e com medo. Não pode ser. Sanquiel tem que saber. Dei um passo à frente e ele deu 2 para trás. Não posso deixá-lo ir embora. Você não faz ideia mesmo, não é? Seus poderes, seus pontos fortes... Parei e balancei a cabeça. Ele ainda estava sangrando no peito e no pulso. Os ferimentos que Caden infligira faziam seu trabalho. As únicas coisas capazes de realmente matar os celestiais, além das armas feitas pelo divino, éramos nós. Éramos inimigos mortais em todos os sentidos da palavra. E observando agora, pude entender o porquê.
A luz que reluzira tanto na biblioteca agora estava fraca e falhando. Ele parecia mortal. Parecia que estava morrendo, mas eu não podia deixar isso acontecer. Não antes de tirarmos dele as informações de que precisávamos. Olha, você está sangrando e quando eu arrastar você de volta lá para baixo, Alistair vai destruí-lo de dentro para fora pelo que fez. Não há fuga, não há corrida. Nunca. A última palavra escapou num sussurro, revelando o meu próprio medo e realidade. Ele estendeu a mão, pegou um dos seus brincos e o arrancou. Ele brilhou em sua mão antes de se transformar em uma adaga prateada. Joguei minhas mãos para o alto em frustração. Ah, qual é? Quantas dessas coisas você tem? Ele não respondeu. Apenas virou a lâmina e a pressionou diretamente sobre o coração. O instinto assumiu o controle e agarrei a adaga antes que ela lhe perfurasse o peito. Segurei a mão dele entre as minhas e ele encontrou meu olhar com uma expressão chocada e triste. Ele sabia que não havia como escapar, e aquela era sua última escolha. Eu não pude deixar de me entristecer por ele. Gabi tinha a mesma expressão quando o deserto tentou nos reivindicar. Era a expressão de alguém que desistiu de toda a esperança, abandonou toda a razão e aceitou seu destino. Ele não pode pôr as mãos naquele livro, declarou Ezequiel, com sua voz que era quase um sussurro. Vocês nem sabem quem Azrael era. Se ele escreveu um livro e o escondeu, então não foi feito para sua espécie o encontrar. Tentei afastar a adaga do peito dele, mas seu aperto era forte mesmo com uma das mãos. E se matar vai acabar com isso? Você sabe onde está? Ele negou com um gesto de cabeça. Não, mas minha morte terá um propósito. Trará Sanquiel de volta. Meu coração batia forte no meu peito. Você quer dizer o Sanquiel? Ele era real? Merda. Ezequiel não respondeu, então eu sacudi novamente. Ele não é o destruidor de mundos? O joelho de Ezequiel disparou para cima, acertando minha barriga. Eu me dobrei e ele se soltou do meu aperto. Acertou um soco na minha bochecha com força suficiente para me atirar longe. Caí de bunda e virei com a cabeça na direção dele. Atos, Dilsim, Criela, Nismera, Farta, Sheor, Unir, Sanquiel, concedam-me passagem daqui até Astaroth, clamou Ezequiel. Astaroth? Não, essa era a dimensão celestial, muito além do tempo e do espaço, merda. Ele me lançou um último olhar e vi lágrimas se formando em seus olhos. Inclinou a cabeça para trás para encarar o céu e enfiou a adaga no peito. Eu me levantei em um segundo, mas já era tarde demais. Meus dedos mal tinham tocado o cabo prateado e ele girou a lâmina. Seu corpo ficou rígido quando as tatuagens em sua pele se iluminaram. A luz correu até o centro do seu peito e em seguida explodiu em um raio azul extremamente vibrante e ofuscante, disparando direto para o céu. Levantei a mão para proteger os olhos e virei as costas para ele. Dei uma espiada para trás, esperando ainda ver o feixe, mas não encontrei nada além de escuridão. Olhei para a minha mão e para a lâmina prateada que ainda segurava, ambas revestidas com o sangue do homem que não estava mais ali. O que você fez? Levantei a cabeça e vi Caden olhando para mim do prédio em ruínas. Uma das suas mãos agarrava a lateral da casa. Suas roupas estavam desgrenhadas pelo ataque dentro das armadilhas mortais nos círculos prateados. O que vi em seus olhos me fez questionar tudo e me encheu de terror. Pela primeira vez em séculos, vi medo no olhar dele. Capítulo 8. Liam. As ruínas de Hareshim, 2 dias antes. Acontecia quase toda noite. Todas as noites, meu corpo adormecia a minha revelia. E todas as noites, os sonhos atacavam minha consciência. Quando eu acordasse, o quarto estaria vibrando com a energia que emanava do meu corpo. Os móveis de madeira entalhada iam se curvar até se partir,
estilhaços se espalhariam pelo cômodo já destruído. Meu controle sobre o meu poder era insuficiente, já fazia algum tempo. Terrores noturnos de batalhas passadas, há muitos travadas e encerradas, atormentavam-me. Aquela noite, no entanto, foi diferente. O que começou com o mesmo campo de batalha cheio de sangue tornou-se outra coisa. A armadura de batalha me revestia da cabeça aos pés. Era robusta o bastante para resistir aos golpes colossais das feras que enfrentávamos, mas era leve o suficiente para permitir que nos movêssemos com facilidade. O chão sob meus pés tremia violentamente, fazendo as enormes feras à minha frente vacilarem. Foi apenas por um momento, mas foi um momento longo demais para elas. Deferi um golpe alto com a espada de 2 gumes, cortando a cabeça de 2 Igmorrutens, serpentinos que avançavam. Sangue furta-cor vazou de suas carcaças quando caíram no chão e saiu vapor das feridas que minha lâmina havia causado. Os deuses traidores tinham invocado nossos inimigos mortais, os Igmorrutens, para ajudar em sua rebelião, e isso nos custara muitas vidas. As chamas se alastravam pela paisagem, limitando o meu campo de visão. O fogo consumia qualquer material que encontrava, e meu coração sangrava ao ver arruinado o que restava do nosso mundo. Um estrondo alto atingiu meus ouvidos, acompanhando pela vibração de algo que pousou atrás de mim. Girei, erguendo minha espada e à espera do outro inimigo. A deusa Criela bloqueou meu ataque com sua espada larga. Calma, Sanquiel. Ela baixou a lâmina, limpando-a na armadura bege. Seus longos cabelos ruivos apareciam sob o capacete ligeiramente amassado que ela usava. Criela era uma das deusas mais poderosas de Hasherin. Abaixei minha arma, a batalha continuava furiosa ao nosso redor. Vi manchas prateadas e azuis de deuses e celestiais espalhados sob sua pele marrom, e as gotas de sangue abaixo de seus olhos lembravam alguma pintura de guerra primitiva. Ela estava coberta com o nosso próprio sangue. Quantos? Criela ergueu o elmo, permitindo que partes do seu rosto aparecessem. Seu olhar permaneceu fixo em mim, e prata de seus olhos era penetrante. Ela balançou a cabeça. Demais. Vá até seu pai. Se ele cair, nosso mundo também cairá. Ela não disse mais nada. A luz prateada aumentava nas partes expostas de sua armadura, e ela disparou de volta para o centro da batalha. Eu cambaleei para frente, mantendo-me de pé, enquanto os reinos tremiam. Deuses estavam morrendo, seus corpos explodiam como estrelas em miniatura. Hasherin ardia em chamas até onde a vista conseguia alcançar. Montanhas e vales que outrora haviam sido abundantes eram agora os terrenos baldio desolado. As estruturas de ouro, nossas casas e nossa cidade estavam agora escavadas, quebradas e destruídas. O céu berrava enquanto os monstros Igmorruten, responsável pelas chamas que consumiam nosso mundo, sobrevoava. Fogo irrompeu de sua garganta, incendiando mais os Hasherin. Era a morte alada e grande o bastante para praticar tiro ao alvo. As linhas prateadas na minha pele brilhavam com mais intensidade quando peguei minha lança e a infundi com meu poder. A haste tremia enquanto eu a segurava acima da cabeça. Com outra grande batida de asas, a fera mergulhou atrás de uma nuvem escura. Esperei na posição exata enquanto ela dava a volta. Estava atacando qualquer infraestrutura que pudesse encontrar em seus objetivos de destruir nosso povo. Contudo, o que os Igmorrutens e os deuses traidores não sabiam era que meu pai e eu tínhamos enviado o máximo de pessoas possíveis para se refugiarem no planeta habitável mais próximo. Outro jato de chamas irrompeu, lançando faíscas através da fumaça, e me ouvi bater de asas revelador. Segui o som, e quando vi as pontas de uma asa e de uma cauda dançarem saindo nas nuvens espessa e escura, atirei minha lança. Prendi a respiração, enquanto o projétil prateado radiante rasgava o ar e desaparecia. Um berro alto e ensurdecedor recuou quando minha arma acertou seu alvo, e a fera caiu. Seu corpo aterrissou entre vários de seus irmãos,
esmagando alguns sob si. Os monstros que não estavam feridos voltaram, olhos vermelhos escaldantes para os meus homens. Uma fúria irradiava deles enquanto se preparavam para atacar. 2 raios prateados pousaram ao lado da enorme fera. Os deuses traidores não hesitavam em se juntar à matança dos celestiais. Naquele momento, eles me avistaram. Convoquei uma espada em mão e corri em direção a eles. O chão abaixo dos meus pés vibrava e meu entorno reluzia. Tudo ficou embaçado e logo eu estava em um local diferente. Não havia mais ruínas em chamas, as estrelas e galáxias que revestiam meu horizonte haviam desaparecido. Em vez disso, eu estava em uma grande sala de bronze. Colunas se elevavam até o alto teto circular e uma orquestra enchia o espaço com a música. Minha mente havia me empurrado ainda mais para o meu passado. Antes da Guerra dos Deuses. Meu pai estava de pé diante de mim. Sua vestimenta era uma mescla de armadura pesada e incrustada com ouro e trajes vermelhos e dourados que fluíam ao redor dele como lençóis. Ele tinha joias presas nos cachos grossos de seu cabelo. Algumas com brasões douradas gravadas, outras com emblemas de batalhas e uma que eu conhecia bem, dada a ele por minha mãe. Uma grande coroa preta e prateada com 6 pontas estava sobre sua cabeça. Tinha uma ponta para cada grande guerra travada e vencida sob seu governo. Todas muito antes da minha existência. As bordas eram longas, em formato de diamante, com uma única joia de prata no centro. Ele usava a coroa apenas quando o dever ou o decoro exigiam. Aquele dia era uma celebração, e um no qual eu havia exagerado na bebida. Ele se virou para mim, seu cabelo escuro era mais longo que o meu. Veias prateadas brilhavam sob as partes expostas de sua pele marrom escura. As 2 linhas que corriam ao longo dos seus braços, garganta e rosto eram da mesma prata que os olhos que perfuravam os meus. Ele estava com raiva. O peso de sua ira era uma força esmagadora. O cajado dourado em sua mão golpeava o chão, fazendo com que rachaduras se espalhassem sob seus pés. Eu já lhe falei sobre isso diversas vezes, mas você não escuta. Se você não fosse meu filho, eu pensaria que você é surdo, gritou ele. Eu cambaleei, talvez eu tenha consumido líquido savai demais. Pai, você está nervoso. Outro golpe de seu cajado, e o chão vibrou quando ele se aproximou. Nervoso? Eu estaria menos nervoso se você não andasse por aí dessa maneira. Os reinos têm lentamente se encaminhado para o caos. Preciso de você mais focado do que nunca. Os Igmorrutens buscam um poder sobre qualquer reino que conseguirem conquistar, e se eles crescerem em número, nem nós estaremos preparados para impedi-los. Preciso de você focado. Exalei um suspiro, sabendo muito bem o que seguiria. Eu estou focado. Cambaleei antes de me aprumar. Por acaso não tomei Namur? Conquistei o nome de destruidor dos mundos devido aos reinos que recuperamos? Mereço um momento de paz, longe do sangue e da política. Não deveríamos comemorar após batalhas vitoriosas? Ficar com o nosso povo? Ele fez uma expressão de desprezo, balançando a cabeça. Nosso povo pode comemorar, você não. Você será rei. Não compreende isso? Você tem que mostrar seu rosto e não cambalear ou enfiar seu pau em qualquer celestial ou deusa que lhe dê pouco de atenção. Ele fez uma pausa, esfregando a testa com uma das mãos. Você tem tanto potencial, meu filho, mas você o desperdiça. Virei-lhe as costas e explodi, atirando o cálice com tanta força contra uma coluna próxima que ficou incrustado na pedra. Não posso governá-los. Eles não permitirão isso. Eu não sou você e nunca serei. O título deveria passar para um deles. Eles sabem disso e eu sei disso. Não sou nada para eles, nada além de um bastardo mestiço. Não são essas as palavras que murmuram quando acham que eu não posso ouvir? Os olhares? Eles insistem que eu prove meu valor de novo e ainda assim não é o bastante. Por um momento, os olhos dele se fecharam como se estivesse sentindo dor. Porém, em seguida, ele abriu e me encarou.
Seu olhar me perfurou enquanto ele passava a mão sobre sua barba espessa, balançou a cabeça para mim. Você é mais do que o suficiente, Sankiel. Você conhece minhas visões, o que eu vi. Eu vi muito além deste lugar e tempo. Você é o melhor de nós, mesmo que não enxergue isso agora. Bufei, mais para mim mesmo, enquanto esfregava a testa com a mão. Nunca vão me aceitar, não importa quantos Igmorrutens eu mate ou quantos mundos eu destrua para salvar os outros. Meu sangue não é puro como o seu ou o deles. Você é perfeito do jeito que é, não se preocupe com eles. Eles não terão escolha. Você é meu herdeiro, meu filho. Ele avançou, parando na minha frente antes de colocar a mão no meu ombro. Minha raiva se dissipou quando ele disse: meu único filho. Você os força, eles vão retaliar. Eu sabia que iam, assim como sabia que não me aceitariam. Eu não queria governar, mas, infelizmente, meu pai, meu sangue, não me deixava escolha. Palavras como essas soam como ameaça de guerra, pai. Ele deu de ombros, tão despreocupadamente, e um pequeno sorriso malicioso se formou em seu lábio, como se a mera ideia fosse um sonho febril. Meus inimigos, por menos, inimigos antigos e poderosos, não temo guerras. Meu olhar encontrou dele por um instante. Os efeitos do Savai iam passando conforme a minha realidade penetrava em meu cérebro. Eu nunca vou ser líder igual a você. Excelente, seja melhor. Sua voz era quase um sussurro, abafada por uma batida forte que fazia uma serenata para meus ouvidos. Chamei, mas o rosto e a forma do meu pai se distorceram como poeira estelar. Meus olhos se abriram. Uma energia radiante e vibrante disparou deles, atingindo o teto e fazendo com que alguns grandes pedaços de mármore caíssem ao meu redor. O buraco acima da minha cama estava lá desde a minha primeira noite aqui e aumentava cada vez que eu dormia. Era a manifestação física das emoções que eu não conseguia mais conter. Sentei-me, enxugando a umidade que manchava minhas bochechas. Eu odiava vê-lo. Odiava reviver qualquer coisa que tivesse a ver com ele ou com meu passado. As batalhas, a guerra, o bem e o mal. Eu desprezava tudo aquilo. Meu cabelo estava grudado nos músculos, encharcados de suor dos meus ombros e costas. Estava longo demais agora, mas eu não me importava. Xícaras, mesas e cadeiras levitavam no chão de mármore devido à energia que eu havia expelido. Mesmo depois de todos os séculos, era um poder que ainda escapava ao meu controle. Levantei as mãos, massageando as têmporas e tentando recuperar o foco. À medida que o pedaço da minha casa caíam, a dor surda que latejava na minha cabeça diminuía. As dores de cabeça estavam piorando. Era um tambor constante que me atormentava com cada vez mais frequência. A culpa e o arrependimento que eu sentia estavam se tornando avassaladores. Segurei o rosto entre as mãos e os cachos soltos saíram para a frente como uma cortina grossa para bloquear a luz. Os músculos do meu corpo ainda estavam tensos e doloridos. Eu estivera mantendo a mesma rotina de treinamento que aprendi antes da guerra. Era a única coisa que ajudava. Quanto mais eu me exercitava, levantava peso ou corria, mais fácil era afastar os pensamentos que começavam a me devorar. Nos dias em que era pesado demais e não conseguia me forçar a sair do palácio, eu ficava dentro de casa. Era então que a sensação de vazio e dor piorava. Ela me consumia. Era uma névoa escura que saía rastejando de todos os recintos da minha consciência, devorando minha vontade de existir. Eu não queria me mexer nem comer nesses dias, então ficava apenas deitado, observando o nascer do pôr do sol sem saber quanto tempo havia se passado. Eu me virava de um lado para o outro da cama, sem forças ou ânimo nem para me levantar. Eram os piores dias. Quantos anos haviam se passado desde que me isolei? Eu havia perdido a conta. Os lençóis surrados e desgastados se amontoavam em volta dos meus quadris quando coloquei os pés no chão. Cicatrizes corriam em zigue-zague pelas minhas coxas e joelhos. Meu corpo estava cheio delas. A que eu mais odiava era aquela profunda na minha canela. A lembrança dela sempre trazia de volta os terrores noturnos.
Se eu tivesse sido um pouco mais rápido... Fechei os olhos de novo, abafando os gritos antes de abri-los. Examinei o quarto, parando no longo vidro reflexivo com moldura dourada na parede oposta. Linhas prateadas decoravam meus pés, pernas, barriga, costa e pescoços e abaixo dos meus olhos. Imediatamente me arrependi de ver meu reflexo. A espessa e escura massa de cabelo chegava até o meio das minhas costas, e uma barba por fazer e desgrenhada obscurecia a maior parte do meu rosto. O brilho dos meus olhos se refletia no espelho, lançando uma névoa prateada na sala que me lembrava quem eu era, onde estava e o quanto era um fracasso. Chamavam-me de protetor. Eu bufei e abri a mão, atirando uma rajada de poder ofuscante em meu reflexo, reduzindo o vidro a meras partículas de areia. Olhei para o novo buraco que adicionei a essa propriedade enorme e degradada. Perfeito. Minha casa agora parecia o completo desastre do mundo que eu construí. Eu improvisei esse planeta com os restos de Hacherim que flutuaram além do véu do submundo antes que os reinos fossem lacrados. Depois que a situação se acalmou, o conselho de Adramiel retornou, estabelecendo-se outro lado do mundo, distante de mim. Eu queria ficar sozinho, e eles não questionaram seu rei. Eu havia instituído um procedimento adequado para que eles e os celestiais conseguissem administrar as coisas sem mim. De que importava? Os reinos estavam trancados pela eternidade, e qualquer coisa que pudessem ser uma ameaça havia morrido com Hacherim. A luz clara e nítida espreitava na abertura acima da minha cabeça conforme o sol se aproximava do horizonte. Levantei-me e fui até a parte escavada do quarto onde guardava minhas roupas. O espaço era um desastre, com tecidos espalhados pelo chão e pendurados nas prateleiras. Estava uma bagunça, como o restante de mim. Eu precisava sair, correr, qualquer coisa para diminuir a tensão crescente em minha cabeça. Vesti uma calça creme e saí dos meus aposentos. Desci os degraus esculpidos e cheguei ao átrio principal. Abria-se para um grande espaço com apenas uma pequena área para refeições. À direita, com uma mesa e uma cadeira que eu mesmo fiz. Eu não sabia por que eu tinha feito. Eu não permitia nem queria companhia, e elas apenas acumulavam poeira como qualquer outro móvel da casa. A natureza estava tentando retomar minha casa. Videiras procuravam refúgio, crescendo através da janela na parede oposta. Eu não tinha me preocupado em retirá-las ou movê-las. Eu não me preocupava mais com nada. Um zumbido elétrico encheu a sala, fazendo-me suspirar e fechar os olhos. Imediatamente levei a mão à testa e esfreguei minha sobrancelha, e a pulsação sempre presente aumentava. Eu sabia o que era e ignorava todas as vezes. Deixei cair a mão e me virei em direção ao grande console acima dos restos da lareira que haviam esculpido. Um pequeno dispositivo incolor apitava sua minúscula luz azul piscava na lateral. Era uma forma de manter contato com outras pessoas caso precisassem de mim. Era para ser usado apenas em uma crise extrema. No entanto, ainda não tinham seguido essa ordem. Outro bip soou antes de uma silhueta brilhante e imperfeita se formar na minha frente. Solicitação de mensagem do Conselho de Adramiel. Ecoou a voz robótica e monótona. Eu nunca teria paz. Autorizado. Sanguiel? Meus punhos se cerraram. Energia pura dançou nos nós dos meus dedos. Eu odiava esse nome. A silhueta antes disforme vibrou fora de foco antes de retornar com a personificação de uma mulher alta e curvilínea. Seu longo cabelo loiro estava trançado frouxamente e caía do lado do corpo. Imogen. Ela se parecia com a deusa Atos, que a fizera. A única diferença era que Imogen era celestial pura e integrante da mão. Minha mão. Um capuz dourado cobria a maior parte do seu cabelo, e seu vestido chegava ao chão, com a bainha formando uma poça ao seu redor. Ela juntou as mãos enquanto olhava para mim, ou, mais precisamente, através de mim. A mensagem poderia ser enviada, mas eles não tinham imagem até que eu respondesse e concedesse permissão.
Já se passou bastante tempo desde que a última mensagem foi enviada e, infelizmente, não recebemos resposta naquela época. Assim como em todas as outras vezes, eu me preocupo com... Ela fez uma pausa e reformulou a frase. Nossa preocupação por você cresce, meu soberano. O latejar da minha cabeça ficou mais alto. Eu também desprezava essa palavra. Era um título que me fora atribuído ao nascer, como todos os outros. A pedido de Vicente, Ezequiel se aventurou em Onuma. Uma situação parece estar se desenvolvendo lá. Os outros buscam o seu conselho e aguardam sua palavra. Onuma. O mundo intermediário onde mortais e criaturas inferiores prosperavam. Se houvesse algum problema, Ezequiel podia lidar com ele. Todos eles podiam. Não precisavam de mim. Ninguém precisava. Eles estavam melhor sem mim. Treinados desde o minuto em que foram feitos, serviram aos deuses que os criaram, até que chegou a hora de eu ter meus próprios celestiais sob meu comando. Ao contrário dos outros deuses, eu não era capaz de criar celestiais. Minha mãe era uma celestial e meu sangue era impuro. Portanto, em vez disso, selecionei aqueles que eu sabia que eram fortes, inteligentes e, na época, meus amigos. A mão era tudo o que as lendas escreviam, porque eu a fiz dessa forma. Eram assassinos treinados e tudo o que aprendi, ensinei a eles. Qualquer coisa que pudesse ser uma ameaça para eles morreu com o nosso mundo. Nada era capaz de tocá-los. Minha atenção voltou-se para Imogen, quando ela fez uma pausa, parecendo escolher as próximas palavras com cuidado. Ela virou a cabeça para o lado e para trás. Anseio vê-lo de novo, por favor, volte para casa. Casa. Ela se referia à cidade além dos altos penhascos. Nossa verdadeira casa havia virado pó entre as estrelas, e agora vivíamos dos restos dela. Eu não tinha casa. Nenhum de nós tinha, não de verdade. A imagem à minha frente desapareceu e a silhueta disforme voltou. Devo enviar uma resposta, senhor? Meus punhos estavam cerrados mais uma vez. Aquela dor surda na minha cabeça era incessante. Ignore. Não falou mais nada e voltou para o dispositivo irritante. A sala estava mais uma vez vazia e silenciosa. Eu precisava sair. Girei atravessando o saguão de entrada e entrando no salão principal. Chamas prateadas ganharam vida quando passei, inundando de luz os corredores beges vazios. Minha energia se agitava sob minha pele, implorando para escapar. Abri a porta oval e parei, permanecendo nas sombras fora do alcance da luz solar. A vista era quase avassaladora. Aves coloridas cantavam enquanto voavam em bandos. As sempre vivas e os arbustos oscilavam ao vento. Seus tons de verde, amarelo e rosa eram quase iridescentes. Era um mundo cheio de vida, e mesmo assim eu não sentia nada. Eu me sentia tão desconectado de tudo. Minha garganta se apertou quando olhei para baixo. Meus dedos dos pés estavam poucos centímetros da luz lá fora. Movi-me para dar um passo à frente e, em vez disso, dei 2 para trás. Tentaria de novo no dia seguinte. O dia seguinte chegou, assim como os terrores noturnos. Foram piores que os anteriores. E acordei ao sair disparado da cama, apertando o peito. Não conseguia parar as crescentes ondas de pressão. Eu estava de pé, andando pelo quarto antes que meu corpo registrasse o que estava fazendo. Meu coração batia tão forte no peito que eu tinha certeza de que ele ia pular para fora. Concentrei-me em inspirar e expirar, mas não estava ajudando. Eu não conseguia controlar os tremores que assolavam meu corpo. Não conseguia interromper o ataque de memórias que me abalavam profundamente. Tenho vergonha de você. Eu tinha grandes esperanças e agora tenho que limpar sua bagunça, de novo. Tapei os ouvidos, apertando a cabeça como se pudesse abafar o barulho. É um tolo se acha que algum dia deixaríamos você nos liderar. Meus joelhos dobraram e caí no chão,
Gritos ecoaram por todo o quarto. Que desperdício! Sibilou uma voz feminina misturada com veneno acima de mim. A deusa Nismera. Seu cabelo prateado, traços marcantes e armadura estavam ensanguentados devido à morte de nossos amigos, nossa família e nosso lar. Ela era uma traidora em todos os sentidos. Seu salto estava enterrado em meu peitoral, mantendo-me parado. Os sons de carne sendo rasgada e metal contra metal enchiam o ar. Ela segurava a ponta afiada de sua espada contra minha garganta. Agarrei a lâmina. O sangue escorria entre meus dedos, meu aperto escorregava. O metal perfurou minha garganta e eu não sabia por quanto tempo conseguiria impedi-la de avançar. Você vai obter a fama que tanto deseja, Sanquiel, o título que você tanto ama. Vão conhecê-lo agora pelo que você de fato é, destruidor de mundos. A parede à minha frente explodiu quando o poder, quente e irradiante, vazou dos meus olhos e destruiu tudo em meu caminho. Fazia 2 sóis que eu estava correndo e treinando. Meu corpo doía devido ao esforço excessivo. Não parei até que minha perna direita escorregou. Eram meus músculos se rendendo quando eu não o faria. Caí rolando por um pequeno declive e atravessei alguns arbustos. Galhos se partiram e se espetaram em minha pele quando parei de costas na folhagem perto de uma pequena ravina. Aves fugiram das árvores aos bandos, assustadas pelo barulho. A floresta ficou em silêncio depois dos seus berros de partida. A luz se derramava através das copas das árvores enquanto eu ficava deitado ali por um momento ofegante. O som de água corrente chamou minha atenção. Então virei a cabeça e vi 2 cachoeiras caindo em cascatas na encosta de um penhasco irregular. Rochas e pedregulhos são diferentes tamanhos cercavam as bordas de pequeno lago em sua base. Sentei, apoiado nos cotovelos, olhando para a água corrente do riacho. Quando havia sido a última vez que tomei banho? Eu não sabia. Quanto tempo fazia que eu não comia? Eu também não sabia. Minhas pernas tremiam quando eu levantei do chão rochoso e me despi, jogando a calça encharcada de suor para o lado. Entrei na água fresca e cristalina e esperei pela ardência do frio. Deveria estar fria, deveria estar congelante, mas não senti nada. Sacudi a cabeça e caminhei pela água até o lago, não disposto a pensar no que aquela falta de sensação significava para mim. Após levar os odores terríveis do meu corpo, coloquei as calças novamente. Apesar de não estarem nada limpas, eu não tinha mais nada. Tinha esquecido camisa e sapatos quando saí correndo de casa depois do meu terror noturno mais recente. Mas eu não queria ir para casa. Eu não pertencia àquele lugar. Entretanto, eu não pertencia a lugar algum. Sem ter para onde ir, fiquei perto do lago. A noite caiu e em 1 milhão de estrelas ou mais iluminaram o céu, lançando um reflexo semelhante na água. Fiquei sentado com os joelhos dobrados e os braços apoiados nele. Eu tinha colhido algumas frutas silvestres de um galho abaixo próximo. Eu tinha apetite limitado nos últimos tempos, mas me forcei a comer e a fruta rica em nutrientes aliviou um pouco a dor da cabeça. À medida que a lua quebrada se elevava até o alto, as criaturas da floresta começavam sua orquestra única de uivos e latidos. Comi outra fruta, cuspindo as sementes tóxicas para o lado. Os restos de Hacherim flutuavam no céu, criando um anel ao redor do planeta. Outra vítima da Guerra dos Deuses, a lua parecia ter sido mordida por um gigante. Atrás dela, uma galáxia girava misturando uma variedade de cores iridescentes. As estrelas passavam depressa, deixando pequenos rastros de poeira pelo caminho. Eu costumava achar a vista encantadora, até cativante. Porém, não mais. Depois de flutuar entre elas, rezando por uma morte que nunca viria, aprende-se a desprezá-las. Vários meteoros lampejaram quando abaixei a cabeça para comer outra fruta. Continuo tendo os mesmos temores noturnos. A frequência deles aumentou no último século. É como se uma escuridão avassaladora estivesse pairando acima da minha cabeça.
apenas aguardando para me sufocar. Fiz uma pausa, colocando mais algumas frutas na boca. Se eu tivesse sido mais rápido naquele dia, como eu gostaria de ter sido mais rápido naquele dia. Suspirei as palavras noite adentro. Talvez se não estivessem presas na minha cabeça, me dariam um pouco de paz. Espero que saiba que abandonei tudo pelo que discutíamos. Sexo, festas, bebedeiras. Não tenho necessidade nem saudade das coisas que fizeram com que nos afastássemos e agora sei o quanto fui responsável. O quanto eu realmente não me importava, não quando importava. E quando tentei melhorar, já era tarde demais. Eles precisam de um líder e eu não sou você. Declarei, sabendo que estava falando mais comigo mesmo e não com meu pai. Ele já partira havia muito tempo de qualquer reino que eu pudesse alcançar, mas o alívio me preencheu de qualquer maneira, tirando um peso do meu peito. Não precisa se esconder, gritei para a fera escondida nas proximidades. Estou escutando você. Não tem nada a temer de mim. Colhi outra fruta do galho. As folhas caídas estalaram sob os cascos poderosos do cervo lovergiano, quando ele entrou na clareira. Observei seus chifres passarem entre os arbustos, 6 de cada lado. Ele era velho. Seu pelo totalmente branco tinha manchas na frente e ele quase brilhava ao luar. Era magro, mas ao mesmo tempo enorme. Aquela era uma das várias criaturas que conseguimos salvar. Nós os colocamos aqui. E então, como qualquer criatura, evoluíram. O cervo tinha 4 olhos e seu olhar claro nunca deixou o meu enquanto ele continuava a dar um passo após o outro. Ele parou à beira da água e eu esperei que mais chegassem. Eles geralmente andavam em bandos. Onde está sua família? Nenhuma resposta. Não que eu de fato esperasse uma. Ele abaixou a cabeça para tomar um longo gole, e eu voltei a colher as frutas, com seu tom roxo manchando meu polegar. Sozinho também? Olhei para ele e balancei a cabeça. Presumo que não seja por escolha própria, e, por isso, sinto muito. Ele fez uma pausa enquanto eu falava, erguendo aquela cabeça enorme e me encarando. Colhi uma fruta, mastiguei-a e descartei as sementes mais uma vez. Mas tinha obtido uma resposta, por isso continuei. Ela continua tentando se aproximar. Sei que ela se preocupa comigo. Todos eles se preocupam, mas eu falei para eles entrarem em contato comigo apenas em caso de emergência. Porém, não há nenhuma, porque eles são à mão, os melhores dos melhores. Em vez disso, enviam mensagens perguntando como estou e se estou bem. Parei suspirando antes de continuar. O homem que ela conhecia, que eles conheciam, não está mais aqui. Ele já se foi há algum tempo. Não sei mais quem eu sou. As folhas estalaram mais uma vez e olhei para cima. O cervo abaixou a cabeça enquanto se aproximava um pouco mais. Parou perto de mim e esticou o pescoço, estendendo o focinho, farejando as frutas. As semelhanças são mortais para você. Coloquei o feixe de galhos emaranhados no chão e colhi uma única fruta. Coloquei-a na palma da mão e foquei. A luz prateada percorreu meu braço, fazendo as marcas reluzirem e refletirem no branco do seu pelo. Ele não se moveu nem tentou fugir, apenas olhou para minha mão. A baga na minha mão vibrou por um breve segundo enquanto eu me concentrava. As sementes desapareceram uma a uma, deixando intactas a casca roxa translúcida. Estendi a mão para ele e as luzes se apagaram sob minha pele. Aqui está? Ele olhou de mim para minha mão estendida e de volta para mim antes de passar o focinho por minha mão e pegar a fruta. Observei enquanto ele levantava a cabeça e mastigava, com seus olhos nunca deixando os meus. Dei de ombros. É simples? Se eu me concentrar bastante, consigo apagar as moléculas que compõem as sementes? Ele inclinou a cabeça como se me entendesse, o que era uma loucura. Mas você não tem interesse nisso. Forcei um pequeno sorriso e apoiei os braços no joelho novamente.
todo esse poder e ainda assim não consegui salvá-lo. Bufei. Eles, o mundo, estavam contando comigo, mas eles se foram, enquanto o seu rei está sentado em uma floresta densa e desconhecida, conversando com você como se meus problemas tivessem alguma importância. Ele se aproximou, cutucando meu braço com o focinho. Colhi mais algumas frutas e retirei as sementes de novo antes de oferecê-las a ele. Ele as arrancou delicadamente da palma da minha mão e as mastigou pensativamente. Acabaram? Você deveria ir? Quanto mais escuro fica, mais... Minhas palavras foram interrompidas quando um sussurro percorreu o tempo e o espaço. Foi ensurdecedor, como se a voz dele estivesse amplificada. Sankiel, conceda-me passagem daqui até Asteralf. As palavras antigas e o canto queriam dizer apenas uma coisa. Queriam dizer morte. Levantei-me depressa. O céu foi iluminado por um azul radiante e vibrante quando uma estrela que não era estrela passou em disparada rumo ao imenso além. Não. Os restos de Hacherim tremeram sob meus pés. O chão ameaçou se rachar. O poder irradiava de mim em ondas. As árvores se dobravam e se partiram ao meio. A água na superfície do lago ondulou e o cervo fugiu, escapando da força da minha raiva. Imogen havia falado limbo. Portanto, foi para lá que eu fui. Atravessei a atmosfera deles, uma crescente de som acompanhou minha entrada. Nuvens enormes me cercaram, trovões rolavam pelo céu em um presságio sinistro de minha chegada. Relâmpagos faiscaram ao meu redor, como se o planeta estivesse desafiando o meu poder. Ignorei-o, seguindo em direção ao meu destino. As nuvens escuras se iluminaram quando a guilda apareceu à vista. Havia sido estabelecida aqui, muito tempo antes, como base de operações local seguro. Existiam lugares como aquele em cada grande continente. Eram locais de formação para celestiais em treinamento e forneciam vínculos com nosso povo, antigo e novo. Dentro de suas paredes, abrigavam arquivos de informações e armas ancestrais. Pousei e luzes, sirenes e gritos se abateram sobre meus sentidos. Várias dezenas de celestiais imortais estavam ao lado de fora do grande edifício do palácio. Alguns seguravam pequenos dispositivos com as duas mãos e apontavam-nos para mim. Outros estavam armados com as chamas criadas por minha família eras atrás. Continuaram gritando, repetindo palavras que eu não conhecia, enquanto luzes intensas e ofuscantes brilhavam atrás deles. Levantei a mão, protegendo meus olhos no clarão. Olhei por trás dela para as inúmeras caixas grandes de metais com apêndices circulares que revestiam a área. A estática encheu meus ouvidos entrelaçados com gritos e conversas. Era demais, alto demais. Cerrei os dentes. A vibração em meu crânio se tornava agoniante. Minha pele se iluminou quando estendi as mãos e fechei em punho. As luzes explodiram, faiscando e fazendo chover cacos de vidro. Levantei as mãos, extraindo energia das caixas, e aquele maldito barulho cessou. Os gritos e exigências explodiram em tensão, e ergui a mão mais uma vez, preparando-me para neutralizar aquela ameaça também. Naquele momento, ouvi uma voz tão familiar quanto a minha. Liam? Virei-me na direção a ele, deixando meus braços caírem imediatamente. Meus aliados mais antigos e mais confiáveis estavam diante de mim. Suas expressões eram uma mistura de choque e tristeza. Quem? Falei em nossa língua, com meu tom exigente e insensível, lembrando-me mais do meu pai do que do meu próprio. O mais forte da mão, Logan, abaixou a cabeça, seu rosto estava angustiado. Ezequiel? Aquela única palavra pareceu um golpe, e eu sabia que não seria uma simples visita a Onuma. Logan era um dos celestiais mais antigos e o único remanescente sobrevivente da guarda celestial formada pelo meu pai. Eu cresci com ele, e ele era a coisa mais próxima de um irmão que eu tinha. Era tão alto quanto eu, e tinha músculos mais que suficiente para não temer nada que respirasse.
Portanto, quando a sua voz vacilou, eu sabia que era hora de prestar atenção. É mais do que isso, infelizmente, Vicente o contornou. Até mesmo suas feições normalmente estoicas pareciam cansadas. O que aconteceu? E em seguida veio a palavra, aquela que eu não desejava ouvir nunca mais. Guerra.